Vamos meditar na palavra de Deus. Eu vos convido a abrir a sua Bíblia, livro aos Hebreus, sentado como estão, permaneçam. Hebreus capítulo de número 6, o versículo de número 10 ao versículo de número 13. Hebreus capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 15, melhor dizendo. Pastor Deir. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrasse enquanto servisses aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Você pode dizer amém por esta palavra? Meus irmãos, o texto aqui nos fala algo muito interessante, e eu tenho certeza que para muitos que aqui estão, existem duas palavras aqui que eu acho que é muito difícil, mas a gente colocar em prática essa palavra, que é a paciência. Irmãos, ter paciência para esperar a promessa de Deus é você ter convicção em quem fez a promessa. E nós acreditarmos, ou falarmos que acreditamos em Deus, em determinadas situações da nossa vida, e não demonstrar essa confiança quando a promessa nos foi feita, na trajetória da nossa vida, nós iremos demonstrar nossa fragilidade e por muitas vezes nós iremos deixar até mesmo de acreditar na promessa por aquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes por estarmos olhando e observando o que está nos cercando ou o que está à nossa frente, nós somos tendenciosos a até mesmo duvidar da promessa que Deus nos fez. Porque existem situações que parece que as coisas estão fluindo, estão acontecendo, você está quase já na porta de receber a bênção, você está com tanta alegria, para não dizer ansiedade, mas você está assim tão, numa expectativa tão grande que a coisa vai acontecer, e Deus, conhecendo a mim e a você, o que é que acontece? Aí Ele permite que algo aconteça, para ver se você continua acreditando na promessa. E o texto que nós acabamos de ouvir a leitura, a Bíblia diz no versículo 13, que Deus vai a Abraão e faz uma promessa, e diz assim: por não ter ninguém maior que ele, Deus jurou por si mesmo. Dá para duvidar? Irmãos, porque nós aqui percebemos que essa palavra aqui que Deus se refere, que a palavra do Senhor está dizendo aqui para Abraão, Ele está dizendo: olha, Abraão, se for preciso eu jurar, eu vou jurar. Mas como não tem ninguém maior que eu para que eu possa fazer esse juramento, eu vou jurar por mim mesmo. E vou dizer que você será abençoado. Eu vou prometer a você que você será próspero. Eu vou prometer a você que tudo que você colocar a mão eu vou fazer prosperar. Essa é a minha promessa. Só que as promessas de Deus, ela não acontecem da noite para o dia, muitas vezes. As promessas de Deus para nossas vidas, ela não funciona como se fosse uma coisa no micro-ondas. Que é você que diz o tempo.
É você que determina os minutos, os segundos, é você. Você vai lá e clica o número que você quer no aparelho. Esquente com 10, esquente com 5, com 1. Não é assim? É você que diz, descongele, descongela. O tempo é você que determina. Mas a promessa de Deus é diferente. É nós acreditarmos que foi Ele que fez a promessa. É nós confiarmos que as coisas estão dando ao contrário, mas você tem que continuar crendo na promessa. É você não vendo as coisas acontecendo e você dizendo, mas foi Deus que me fez a promessa. E o segredo, irmãos, é esse. Se for necessário, Abraão, eu vou jurar agora. Você vai. Você vai ser. Você vai receber. Você vai prosperar. Eu vou lhe abençoar. Você será bem-sucedido entre as nações. E nós percebemos aqui no versículo 10 assim, porque Deus não é injusto. Muitas vezes nós até chegamos a pensar, meu Deus, já parou para imaginar que existe aquele tipo de cristão que ele acha que Deus está fazendo justiça? Meu Deus, tanta injustiça, irmãos. Deus, ele não é injusto. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Deus, ele sabe o que eu e você, o que nós precisamos, ele sabe. E nós precisamos confiar que quem fez a promessa foi Ele. Porque nós estamos confiando em Deus vivo e verdadeiro. Portanto, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria, eu quero meditar com vós outros, citando esse texto, dizendo, é necessário continuar confiando no Deus vivo e verdadeiro. Por que Deus vivo e verdadeiro? Porque existem deuses mortos. Existem deuses que prometem, mas não cumprem. Porque o Deus o qual nós servimos, ele é vivo e é verdadeiro. Então não há sombra de variedade, não há dúvida, porque ele é grande, ele é poderoso e o que ele promete, ele cumpre. Então a nossa confiança está no Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o Salmo de número 31, versículo 5, diz assim, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. O salmista está dizendo assim, nas tuas mãos eu estou entregando. Em tuas mãos eu estou depositando a minha confiança. Porque tu és o Deus de verdade. Irmãos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ter essa certeza que o Deus o qual nós servimos, Ele ouve, Ele vê e Ele fala. Mas isso não é apenas uma coisa teórica. Isso não é apenas uma teoria. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. E a gente está vivendo momentos que contamos apenas testemunhos dos outros. E nós não nos preocupamos em continuar crendo e confiando no Deus verdadeiro, no Deus vivo, porque nós também queremos contar a nossa promessa. Domingo, os irmãos estavam aqui no culto de missões. Uma irmã conta o testemunho. E ela diz que um amigo ou um cliente do esposo faz uma proposta dizendo, eu tenho uma casa para lhe vender para você me pagar como você puder. Onde já se viu isso? Em pleno século 21. Ele foi à procura, já com a chave na mão, dizendo assim, olha, aqui a chave, eu vou vender a casa a você, você me paga como puder. Hã? Deus faz ou não faz? Deus ainda faz ou não faz, irmãos? Então, a gente não está contando a história de um livro. Não aqui desmerecendo que os livros estão escritos, o que está escrito nos livros.
os testemunhos que a gente lê também, mas nós estamos contando a história de alguém que a gente conhece, de alguém que cultua, de alguém que ora com você aqui, de alguém que canta com você aqui, de alguém que congrega com você aqui. E esse alguém que está aqui contando esse testemunho a mesma pessoa que veio contar domingo aqui. Ela disse, melhor dizendo, que o Deus o qual ela serve, você serve, ele ainda continua sendo verdadeiro, ele ainda continua sendo Deus vivo e ainda continua sendo Deus de milagres e maravilhas. Em pleno século XXI, irmã Joselita, enquanto todo mundo está correndo louco atrás de dinheiro, alguém chega e diz, eu quero vender uma casa, me pague como puder. Irmãos, se você tem promessa de receber uma casa que vai sair do aluguel, não é hora de desmoronar, não. É hora de continuar crendo, de continuar confiando. O Deus o qual nós servimos é verdadeiro e é Deus vivo. Glória! Então nós precisamos entender, o salmista disse, eu entrego nas tuas mãos. Entregar nas tuas mãos, eu estou mostrando. Tome, Senhor. Tome o controle da minha vida. Os irmãos sabem muito bem que Deus, quando Ele fez o homem para governar. Você precisa governar a sua vida. Deus, quando criou o homem, Ele fez o Éden, criou tudo no Éden e disse, olhe, governe, domine, administre, está tudo pronto. Agora é você que vai governar. E nós temos a oportunidade, irmãos, de estarmos aqui, tomando as nossas decisões, mas confiando e crendo no Deus vivo e verdadeiro. Portanto, se o culto terminar agora, você pode ir para casa dizendo, vou continuar confiando no Deus vivo e verdadeiro. Porque as coisas não é como a gente quer, é como Deus quer. As coisas não funcionam do nosso jeito, funcionam do jeito que Deus quer que funcione. Mas nós temos a convicção que o Deus o qual nós servimos, Ele é Deus vivo e verdadeiro. E eu queria citar algumas razões por que precisamos confiar nesse Deus vivo. Se Ele jurou a Abraão, sem necessidade nenhuma, porque Ele é Deus. Deus, Ele é tão preocupado de manter o nosso bom relacionamento, que Ele até jurou a Abraão que iria fazer. Tem necessidade? Porque não tinha necessidade dele jurar alguma coisa. Não tinha necessidade dele lhe prometer e ficar preocupado se vai fazer, se você vai gostar ou se você não vai gostar. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas Ele quer manter o bom relacionamento com o seu povo. Ele quer manter o bom relacionamento com a sua igreja. E a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá por fé e não por... E para isso acontecer, nós precisamos continuar crendo que Ele é um Deus de providência. Irmãos, essa questão aqui, que muitos crentes chegam, pastor, mas isso aí, Deus é Deus de providência. Irmãos, isso aqui não é simplesmente um vício de linguagem, Ele é Deus de providência. E nós não estamos aqui, eu estava até dizendo à minha esposa, meu Deus, chovendo do jeito que está, espero que não esteja eu, Pedro, Tiago e João. No barquinho. Eu disse, meu Deus, chovendo do jeito que está. Mas, como eu fico ali na sala, eu estou aqui desde de tarde, eu fiquei lá, disse, meu Deus, eu já estou aqui, eu não vou nem para casa. Eu liguei para a esposa, olha, não vou nem para casa. Vou ficar aqui, que está chovendo demais, vou ficar por aqui. Mas eu disse, meu Deus, os crentes vão enfrentar essa chuva para vir? Você enfrentou, você veio. Mas sabe por que você veio? Porque você acredita que o Deus que você serve é vivo, é verdadeiro e Ele tem uma palavra para o seu coração. É isso que nos motiva. O justo vive por fé e não por vista. Então nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar confiando.
nós vamos continuar acreditando e depositando nele toda a nossa confiança, porque ele é o Deus de providência. Ele provê, irmãos. Deus é tremendo, ele provê. Deus, ele traz a existência que não existe, mas ele prova que é ele que cuida de você. Tem detalhes nas nossas vidas que nós chegamos até a imaginar, meu Deus, como é que vai ser feito? Como é que vou conseguir? Como é que vai encontrar? Irmãos, ele é Deus de providência. E quando ele diz que é Deus de providência, eu sempre tenho dito que não importa do jeito que ele vai providenciar, o que importa é que ele providenciou. E a mim não interessa. O importante é que ele providenciou. Mas porque você confiou. Mas é porque você acreditou que ele é Deus vivo e verdadeiro. Existem, meus irmãos, vários deuses que são falsos, que são mentirosos, que não são verdadeiros. A exemplo do Deus dos filisteus, não é? Dagon, Baal, Acera e outros deuses que prometiam e não cumpriam. Mas o Deus de Israel, ele é vivo e é verdadeiro. Então nós precisamos acreditar que quando ele promete a Abraão, ele diz: Abraão, se não tem ninguém acima de mim que eu possa fazer o juramento, eu vou jurar por mim mesmo. Mas perceba, Deus, ele faz o juramento, mas ele não faz questão de cumprir no outro dia o que ele promete a Abraão. Nós precisamos entender, se nós estamos na dependência de Deus e no cuidado de Deus, vivendo na dependência, nas mãos de Deus, irmãos, na nossa vida, a última palavra quem dá é Deus. É Ele. Eu não posso dar brecha, eu não posso deixar que fulano ou beltrano tome ousadia e dizer que é ele que está fazendo. Não, quem faz é Deus na minha vida. Quem age na sua vida é Deus. E nós precisamos acreditar nisso. O Deus o qual nós servimos, ele é Deus de providência. Então essa é uma das razões pelo qual eu preciso acreditar que ele é vivo e ele é verdadeiro. Vamos ler a Bíblia? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Se eu perguntar aqui, quantos já leram essa passagem? Muitos vão dizer assim: eu já li. Quantos já ouviram pregar a respeito disso? Outros vão dizer: eu já ouvi. Mas a pergunta é: você acredita como Elias acreditou? Porque a Bíblia diz que Elias foi levado. Elias foi levado para esse ambiente, para essa situação. Mas a Bíblia diz que ele estava debaixo de uma promessa. E que promessa foi essa? Elias, eu já providenciei uma mulher para tomar conta de você. Só que Deus, como ele sempre vai na contramão, para que ele seja glorificado, eu sempre tenho dito, porque as pessoas dizem, tem gente que diz: eu já li a Bíblia 50 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, lê a Bíblia, você pode ler 10, 500 vezes, mas é preciso meditar no que você está lendo. É meditar no que está lendo. Porque eu já li essa passagem por diversas vezes. Já ouvi várias ministrações por diversas vezes a respeito desse texto. Mas como eu estou falando a respeito de uma promessa que Deus fez a Abraão, e que foi preciso ele fazer para Abraão assim: olha, eu vou jurar por mim mesmo, mas vou fazer. E Abraão saiu debaixo de uma promessa e a coisa não aconteceu como Abraão queria que acontecesse. Abraão passou por tantos intempéries, irmãos. Abraão sofreu tanto para que pudesse chegar o dia da promessa. Mas porque a gente pensa que porque Deus prometeu, tem que acontecer amanhã. Vai acontecer daqui a 2 semanas. Meus irmãos, se a promessa é de Deus, enquanto vida você tiver, continue crendo na promessa.
E a Bíblia diz que Elias saiu debaixo de uma promessa: saia daqui do ribeiro e vá para uma cidade que eu já preparei, eu já providenciei. Na ótica humana, essa providência seria o quê, irmãos? Hein? Uma pessoa bem de vida, uma pessoa bem sucedida, porque se é para cuidar de mim, pedir esmola para dois? Não. A lógica é essa, sim ou não? Só que nosso Deus é vivo e é Deus de providência. Irmãos, pastor, acho tão bonito aquela passagem. Deus traz à existência o que não existe. Sim, é só para achar bonito. Na prática, quando você não está vendo a coisa acontecer, quando você não tem perspectiva nenhuma que a coisa vai existir, é aí que entra a fé, é aí que entra a confiança, como o salmista disse: eu entrego a minha vida em tuas mãos. A minha vida, Senhor, está em tuas mãos. Irmãos, as pessoas falam e não sabem o poder daquilo que está falando. Outros, quando tem um problema, entrega a Deus. Se entregar sem confiar, não muda a história. É para entregar e confiar. É para entregar e acreditar. Elias sai. E quando ele se depara com a mulher morrendo. Ele olha e o Espírito do Senhor diz: ali a providência. Hã? Você hoje, nós aqui, não é de Deus não. Isso é coisa da minha cabeça, eu acho que eu orei demais. Estou delirando, não é possível? Na lógica é assim que funciona. Mas o que nos traz no tempo chuvoso a esta casa? O que nos trouxe a este lugar nessa noite? O que é que nos motiva a estarmos debaixo de chuva? Para vir a um templo, se o nosso Deus não fosse vivo e verdadeiro? Eu acredito que a providência na nossa vida, quem vai fazer é Ele. Eu acredito que a providência vem da parte dEle e Ele vai trazer à existência o que não existe para provar que Ele é Deus. Não há necessidade nenhuma de Deus jurar a Abraão, mas Ele quer mostrar para mim e para você, como Ele mostrou para Elias: Elias, eu sou o Deus da providência. Providenciar, irmão, daquilo que não existe, porque quando você pode comprar, você não precisa da providência de Deus. Quando você pode comprar, você não precisa da providência. Quando você consegue resolver, você não necessita da providência. Por isso que ele diz assim: a minha glória eu não dou a outra. Por quê? Porque se você fizer, se você conseguir, você não vai dar glória a Ele por isso. Por que a irmã veio aqui no domingo à noite e disse: irmãos, eu quero contar um testemunho. Por quê? Porque não tinha condição nenhuma na lógica humana. E ele disse: o dono da casa ofereceu a meu marido, perguntou e disse para ele: quer? Pague como quiser, a chave está aqui. Hã? É providência, sim ou não? Ela disse: pastor, estou saindo do aluguel essa semana, viu? Ficou coisa boa. Me chama, irmão, me chame quando o cordeiro. Me chame só para orar, não. Me chame também para banquete. Imagina a alegria dessa irmã, dessa família, irmãos. Porque tem esses crentes é fanático, então fique você acreditando que a gente é fanático e perca a cabeça, porque eu continuo crendo que Ele traz à existência o que não existe. Aos olhos humanos, possibilidade nenhuma, mas Ele disse: saia daqui, Elias, porque eu já providenciei alguém para cuidar de você. Quando ele chega lá, se depara com a mulher morrendo, se acabando. Oh, glória! E eu estou pela fé também me esforçando para ver se a garganta chega até o final. Estou pela fé também. O que acontece, irmãos? A mulher está lá,
colhendo os últimos cavacos. Elias chega, se depara. É o que eu estou vendo mesmo. O Espírito do Senhor fala ao coração de Elias. Ali é a providência. Como? Eu estou melhor do que ela. Não tem pessoas que a gente não dá nada, irmão. É ou não é? Não tem pessoas que a gente olha e subestima. Meu Deus, é dali que vai vir o socorro. É dali. Meu irmão, se foi Deus que mandou, é dali que vai vir o socorro. Você só tem a obrigação de crer. O seu papel é só crer e mais nada. Elias olhou para aquela mulher e disse, como foi Deus que disse que a providência é Ele, né, que está dando. Ele disse, moça, faça um pouco de comida para mim. Ela é o quê? Faça um pouco de comida para mim, um bocado, um pouquinho, um bocadinho para mim. Ela disse, moço, o senhor não sabe a minha história, não. Eu estou aqui colhendo os últimos cavacos. Os últimos bocados. Vou fazer aqui a última refeição. E depois disso só vou esperar a morte. Ele disse, está acreditando, não. Ele disse, moça, mas quando ela vai sair, ele disse, mas me traga água. Não, olha, se ele pediu comida, ela disse que não tinha, mas ele ainda pede água, ele ainda está crendo que ela é a providência. É ou não é, irmão? Porque a gente, olha, o pastor, o evangelista Emerson disse que eu tenho o hábito de dizer, porque assim, a gente como crente pentecostal, porque pentecostal, irmão, é meio assim, o povo acha que a gente é louco, mas a gente acredita em coisa que nem o seu normal acredita. Deus abre porta onde não tem parede. Aí. Hã? Deus abre porta onde não tem parede. É coisa para crente assim que crê como Elias creu. A mulher morrendo, se me der a comida aí, ele disse assim, olha moça, é o seguinte, eu agora vou mais forte que a senhora. Olha, se a senhora fizer e me der, não vai faltar para a senhora, não vai faltar para mim, e Deus vai cuidar da senhora e do seu filho até o fim. Primeiro, faça! Derabaixo e derarraciar. A gente precisa acreditar e confiar que Deus é vivo e verdadeiro. Precisamos acreditar. A Bíblia diz que Deus é Deus de providência, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E a Bíblia diz que Deus escolhe Sansão, Deus tem um propósito na vida de Sansão, mas às vezes as coisas acontecem e nós chegamos até a pensar que Deus está esquecendo do que Ele prometeu. Irmãos, se há alguém errado nessa trajetória da promessa, ou eu ou você, porque Deus ainda continua de pé, olhando e observando e lembrado do que Ele prometeu. A gente não pode sair do foco. A gente não pode sair da promessa. A gente não pode sair da direção de Deus. Nós não podemos deixar de acreditar que Ele é vivo e Ele é verdadeiro. E o texto sagrado diz que, por uma questão de providência, quando a gente pensa que as coisas estão acontecendo e a gente não tem saída, Deus traz a existência. A exemplo que a Bíblia diz lá no livro de Juízes, no capítulo 15, versículo 15, Juízes 15, 15, o que é que diz a Bíblia Sagrada? Juízes 15, 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Irmãos, a Bíblia diz que Sansão foi cercado pelos filisteus, um grande exército, para destruí-lo. E a última parte do texto diz que ele feriu quantos homens? 1000 homens.
Pastor, até que ponto eu devo acreditar, irmã Cristina, que Deus é Deus da providência na minha vida? Aleluia. Até que ponto eu tenho que confiar que Ele é Deus da providência na minha vida? Porque quando nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, na ótica humana já não tem saída, não tem solução e como resolver o problema. É a hora de nós crermos que a providência vem da parte dEle. A surpresa vem da parte dEle e é Deus que vai fazer. É Ele que vai fazer acontecer para que você possa testificar que a providência na sua vida, quem fez, Ele. A Bíblia diz no versículo de número 15... E Sansão achou uma queixada fresca. Se ele achou, alguém deixou ali. Sim ou não? E por que a Bíblia diz que estava fresca? Tinha acabado de morrer, meu irmão. E de onde veio? E quem matou? Aí agora, você quer saber demais? Pastor, por que a Bíblia diz que Sansão achou uma queixada fresca de um jumento? Por que de um jumento? Porque Sansão, irmãos, ele não tinha mais de 2 mãos. Deus precisava só de uma queixada. De labaço e ramácia. Para Deus fazer, para acontecer a providência na minha e na sua vida, Deus não precisa de muita coisa não, é só uma queixada. Não precisa muita coisa, a gente às vezes quer fazer muito badala, é muita coisa, é muito bafafá. Meu irmão, com Deus é diferente. Com uma palavra ele olha para o cego e diz, você quer o quê? Depois as pessoas dizem que eu sou muito engraçado pregando. O pastor Marcos às vezes é engraçado. É, pastor José. Se você gostar de botar o povo para rir. Meu irmão, um cego vai à procura de Jesus. Jesus pergunta, você quer ver? Não, quero não. Diga, meu irmão. Jesus pergunta para o cego, você quer o quê? O cego diz, quero ver. Aí ele diz assim, veja. É fácil para ele, mas para nós é só fé. Meu Deus. Eu vi um testemunho esses dias aí muito forte. Muito forte. Depois a pessoa me autorizar, eu conto. Mas eu ouvi um testemunho muito forte. Muito forte, irmão. Meu Deus, o homem é cego. Sansão está cercado com 1000 homens na frente. E aí a Bíblia diz que ele acha uma queixada fresca. Porque Deus é Deus de providência. E para Deus fazer, Ele só quer uma confiança. Deus só quer que você confie nele, deixa o resto com Ele. Deus só quer que você acredite nele, deixa o resto que Ele faz. Por que a gente diz que acredita e quer fazer do nosso jeito? Você não está acreditando. Mas se você acredita e confia, entregue a Ele, confie nele. Espere, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e é vivo. Eu acho fantástico isso aqui. E achou uma queixada fresca de um jumento. E estendeu sua mão e tomou-a. Estava assim. É o quê? A gente vai o quê? Ele olhou, uma queixada. Quem é que vai para uma guerra com uma queixada? Crente. Só crente. Ei, pastor, me diga, irmão, na cabeça de quem uma queixada?
É por isso que as pessoas acham que a gente pirou. Não pirou não, está escrito, eu acredito. Ele é Deus de providência. Se foi preciso um jumento morrer para ele dar a queixada a Sansão, eu não quero nem saber quem era a mãe do jumento. Eu quero saber que a providência veio e Deus matou 1000 com a queixada. É assim que a gente tem que acreditar. Você tem dono. O Deus que você serve, Ele ouve. O Deus que você serve, Ele é vivo. O Deus que você serve, Ele é verdadeiro. Então creia, Ele é Deus de providência. Tem gente que é muito calculista. Tem crentes que está vivendo por lógica, pela lógica. Tem crente que acha que não, mas eu acho que é assim. Irmãos, a gente planeja tanto. Tinha tudo para dar certo. Quem já ouviu isso? Tinha tudo para dar certo. E por que não deu? A gente precisa acreditar. A nossa vida está na mão dele. Eu não posso sair da posição, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu planejei. O importante é que ele não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz que ele é Deus de providência. Nós aprendemos assim. É por isso que o salmista, no Salmo 37, ele diz no versículo 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Eu estava ouvindo uma mensagem que eu preguei aqui em 2016. Você está pensando que toda terça para você ter uma mensagem é coisa... É só Jesus na causa. Em 2016, aí eu contei um testemunho. É um testemunho antigo, mas que muito me edifica. Eu conheci uma irmã falando de Deus de providência. Eu estou falando ainda da primeira razão. Porque Ele é vivo e verdadeiro. Ele provê. E para prover ele tem que estar vivo, ele tem que ser poderoso, ele tem que ser verdadeiro. Ele é, ele faz. E agindo Deus, quem impedirá? Percebam? Conheci uma irmã, conheço, ela é viva. Ainda está viva. Os filhos já estão tudo homem. 10 filhos. Irmãos, naquela época, o povo tinha vontade de ter filho, mas fazia filho com vontade. Era. Hoje a gente fica com... Eu mesmo só quis ser pai uma vez. Tá bom, já sei o que é pai. Já posso dar conselho. Porque a pessoa... Sem ter um filho, pastor, ia dar conselho. Aí tem crente que diz assim, se eu não tenho nem filho, quer dar conselho na vida dos outros? Pô, já tenho a minha. Como diz o nosso pastor, quem nos ensina é o nosso filho. A gente quer dar cobro do filho dos outros, você tem. E aí ela tem 10 filhos. 10 filhos. Eu contei isso aqui em 2016. E eu vou contar hoje porque talvez você não estava aqui em 2016. Aí o que acontece? Prova. 10 filhos sem pai. Pai morreu, viúva. De 10 filhos, naquela época. Aí ela amanhece assim, hoje eu pedi a Deus para comer peixe. Eu quero comer peixe, arroz. Eu quero comer peixe. Como, mãe? Não, eu pedi a Deus, Deus disse que vai me dar, vai providenciar o peixe. Deu 11 horas, não tinha nem como cozinhar, fogão a lenha. Os meninos não viram nem a lenha aí para debaixo do... Rapaz, mãe, cadê o peixe? Ela disse, é meio-dia. Horário de comer é meio-dia, ainda é 11. Espere. Todo mundo sentado, a escadinha. Todo mundo.
Lembra daqueles pratinhos azul, vermelho, de plástico? Quem lembra aqui? Não, aqui é todo mundo rico. Só eu que lembro do prato azul, do vermelho. Aqui todo mundo só de porcelana aqui. Menino, acredito. Então, eu sou da época do prato azul, do amarelo, do vermelho. Aquele vermelho todo arranhado, lembra? Pronto, sou daquela época. E aí, todos eles com o pratinho na mão, esperando o almoço. Meio-dia. A vizinha da porta da frente. O marido dela trabalhava embarcado. Naquela época, quem trabalhava embarcado podia trazer os peixes da plataforma. Agora é proibido, mas na época podia. Ele tinha peixe em casa e ligou para a esposa: olha, ô irmão Ailton, lembrei agora do senhor. Aí, o que acontece? Ligou para a esposa e disse: olha, a gente está descendo amanhã. Está descendo amanhã. Caso o dia anterior, a promessa da irmã. Prepara uma peixada, que os colegas vão para aí, a gente vai almoçar todo mundo aí. Pronto, beleza. Quando chegou no dia seguinte, chuva demais, e não deu para eles desembarcar. E nessa hora, pastor, peixe já pronto, arroz pronto. Olha o que crente é inteligente, está vendo aí? Já está chegando, deixa eu contar o resto da história. E aí o que acontece? Ligou para a esposa e disse: olha, não vai ter condições, está chovendo demais, a gente não vai poder desembarcar não. Talvez, se melhorar o tempo, amanhã a gente desembarca. Aí ela disse: e os peixes? E a peixada que eu fiz? Ele disse: de alguém? A vizinha lembrou da vizinha da frente, com 10 meninos, aí ela vai para frente. Vizinha, eu acho fantástico quando o crente é crente, né, meu irmão? Que se dá bem com todo mundo, é ou não é? Crente é crente que se dá bem com todo mundo. A vizinha da porta da frente bate: vizinha. Pois não, vizinha. Meio-dia. Meio-dia. A irmã fulana lá disse assim: ai, chegou o peixe. A porta fechada, meu irmão. Eu acho bonito o crente assim, meio doido. Chegou o peixe, o menino como? Chegou o peixe. Aí vai, bate: pois não, vizinha. Vizinha, não me leva mal não. Olha, fulano disse que vinha hoje e ia comer com os amigos aqui uma peixada. Você sabe que ele gosta de farra, né? Quando ele chega, né? Você já sabe, né? Mas aí eu fiz uma peixada agora, mas ele disse que não vem mais e eu não sei o que fazer. Ele disse que era para dar os peixes. Esse é peixada. Aí ela disse: eu estava esperando desde hoje que Deus me falou que ia vir peixe. Ei, Deus faz assim na sua vida ou não faz, irmão? Ele é Deus de providência. Tem gente que eu não faça não para ver se cai do céu. Não cai do céu, porque Deus tem quem Ele use na terra para abençoar. Porque se fosse cair peixe lá, não ia, né? Mas eles vão usar alguém para abençoar. É assim que funciona. Está aqui o irmão, cozido, arroz, os meninos só com os pratos coloridos na mão esperando o peixe. Meu irmão, quem faz isso é Deus. Eu ainda acredito que Ele é Deus de providência. Eu ainda acredito que Ele é Deus vivo e verdadeiro. Eu ainda acredito que Ele é Deus vivo e verdadeiro. Na minha vida, na sua vida, Ele vai continuar cuidando dos detalhes. Eu preciso acreditar nele, que Ele me protege, Ele nos protege. Eu preciso acreditar. Ele é Deus vivo e verdadeiro e é Deus de proteção, é Ele que protege. Às vezes eu sempre tenho dito, irmãos, tem pessoas que dizem que não tem motivo para agradecer. Às vezes a gente pega uma viagem, uma BR, vai dirigir. Aí a gente vê, irmãos, pneu do carro, do caminhão voou, pô, bateu num carro. Ah, voou uma pedra de um caminhão, bate no outro carro, quebra o vidro. Você vai e volta e você diz que não tem nada para agradecer.
Você chegou aqui hoje chovendo. Chegou em paz. Você não tem nada para agradecer. Você hoje já se alimentou. Você hoje já vai chegar em casa e ainda vai comer de novo. Porque ele te come, você sei que sabe como. Mas aí você diz assim, meu Deus. Às vezes a gente não tem o que agradecer. Tem, irmãos. Quem nos dá livramento é Deus, quem nos protege é Deus. Você não sabe quantos livramentos aconteceu da sua casa até aqui. Quantas coisas poderiam acontecer e Deus não permitiu. Ele protege, Ele lhe guarda, Ele te livra, porque o adversário da nossa alma, ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ao seu lado está acampado o anjo do Senhor para te proteger. Eu preciso acreditar que Ele é Deus vivo, verdadeiro, Deus de providência e Deus de proteção. Ele é Deus que nos fortalece na fraqueza, para a gente ganhar tempo. Ele é Deus que não nos deixa só em meio à tempestade, é por isso que Ele é vivo. Nós enfrentamos as tempestades da vida, e às vezes olhamos para trás, meu Deus, eu pensava que eu não ia conseguir, mas você conseguiu porque seu Deus é vivo, e Ele estava com você no meio da tempestade. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, versículo 21, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 21, o que é que diz a Bíblia Sagrada? Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Irmãos, Deus não nos deixa só em meio às tempestades da vida. Por que Ele nos deixa só? Porque a tempestade vai existir. As situações vão surgirem. Mas você não está só. Você vai conseguir, porque Deus é vivo e vai estar com você. Ele é verdadeiro e a promessa dele é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que a gente não acredita, irmão, quando as coisas estão desmoronando? Por que a gente pensa logo de pular do barco? Por que a gente, como ser humano, quando a coisa aperta, a gente diz assim, meu Deus, que sentido faz? E por que eu ainda estou assim? E por que ainda estou orando? E por que está acontecendo? E eu não estou entendendo. Irmãos, por que isso? Porque a gente pensa que a tempestade não viria? Ou nós não estaríamos enfrentando a tempestade? Por que eu preciso dizer que você não vai estar só em meio à tempestade? A tempestade vai vir. A Bíblia diz que nós precisamos estar revestidos para quando vier o dia mau. Os dias maus vêm. Mas eu preciso acreditar que o meu Deus é vivo, que Ele é verdadeiro e que Ele não vai me deixar no meio dessa tempestade. E o texto diz que o apóstolo Paulo, ele disse assim, ei, varões, eu já sei que tem muitos dias preocupados, sem comer, sem dormir. Eu não sei por que a Bíblia diz isso. Será que não tinha sentido? Tem. Quem é que não está preocupado e que perde o sono e perde a fome? Só se você for assim, muito diferente dos outros. Porque uma pessoa preocupada, o sono é quebrado, é ou não é? O apetite, vocês, meu Deus. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, pois pastor. Ele diz assim, pois pastor, eu quando estou preocupado, eu como é muito. Eu digo, é.
Você nunca teve preocupação, não, santo. Você não sabe o que é uma preocupação, não. Aí quando veio a pandemia, que o negócio dele fechou, o armário vaziando, tendo de buscar. Perdeu o apetite, filho. Quanto mais tinha preocupação, mais fome tinha. Agora tem fome, uma angústia. E está com angústia. Irmão, a tempestade vem para a vida de todo mundo. O importante é que Deus não vai nos deixar só. Está aí, está vivo, está comendo, está dormindo, passou. Mas só passou porque Deus proveu e cuidou dele na tempestade. O apóstolo Paulo disse: vejo, varões, que vocês não comem há dias, nem dormem. Está escrito. Vejo que verdadeiramente, varões, há muitos dias que vocês não comem, estão preocupados, mas esta noite, esta madrugada, o Deus, o anjo do Senhor, do qual eu sirvo, ele esteve aqui e me falou e disse: Paulo, não se preocupe, porque ainda que o barco venha a naufrágio, importa que você chegue do outro lado. Você e todos que permanecerem no barco vão chegar do outro lado, porque Deus será em vossas vidas. Então tempestade vai vir, irmãos, mas nós iremos vencer, porque Deus é na nossa vida. Deus é vivo, é verdadeiro, e pastor, mas é uma luta tão grande, eu sei, a luta é grande, o problema está difícil, às vezes as portas se fecham, mas o Deus o qual nós servimos é de providência, é Deus de proteção, é Deus que nos fortalece na fraqueza, e é Deus que não nos deixa só no meio da tempestade. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de você não ver saída nenhuma. E de repente, irmãos, eu digo isso porque eu vivi isso. Irmãos, eu vivi isso. Tempestade, adversidade, luta na vida de crente não vai deixar de vir. Vem, ou senão você não conhece Deus. Às vezes você vê um irmãozinho melhor do que você, mas você não sabe o que ele passou no passado, não. Então fique quietinho. Cada um vai passar o seu bocado, mas o importante é que Deus passa conosco. E eu me lembro muito bem, eu dirigia uma igreja, pregava, todos os cultos estavam alegres, felizes, contentes, não mostrava fracasso nem tristeza. E só Deus sabe o que eu estava vivendo. Só Deus conhecia o que eu estava enfrentando. E teve um dia que eu cheguei tão assim, rapaz, hoje eu não prego não. Hoje eu não vou pregar não. Peguei o presbítero, disse: meu irmão, você tem condições de ministrar hoje? Ele disse: pastor, prego. Eu prego hoje. Eu até preparei uma mensagem. Se foi, tome. Pega o microfone, pregue. Sentei no púlpito. E ele, eu estava numa prova, irmão. Mas era uma prova tão grande que eu estava, que eu já disse aqui uma vez que minha casa parecia uma penitenciária. A geladeira só tinha grade. Pastor, e água? Nem água. Prova, irmão. As pessoas precisam entender que prova não é pecado, não é imperfeição, não. Quando você estiver sendo provado, Deus está apostando em você e acreditando em você. Quando você estiver sendo provado, enfrentando a tempestade, as coisas, o vento soprando, acredite, Deus é vivo e é verdadeiro.
Nesse dia eu estava lá, numa luta, uma prova tão grande, irmão. Prova grande, 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 grande. E aí, o presbítero começou a ministrar a palavra. E quando ele estava ministrando, teve um momento que ele parou, olhou para mim, e Deus usou ele e disse assim: hoje estou eu dando fim nessa tua prova. Meu irmão, eu não contei nada a ninguém. Só chorava em casa. E só chorava quando o Silva saía. Quando o Silva saía, eu chorava, me trocava no quarto. Se o povo dizia que com a face no pó era melhor, eu não achava só a face não, eu me deitava todo, meu irmão. Eu orava, era deitado. Eu não chorava não, eu urrava. Eu dizia: Deus, me tire daqui, o que foi que eu fiz? E naquele dia, Deus usou o irmão e disse: hoje estou dando fim na sua prova. Irmão, chorei, falei línguas estranhas, me alegrei, e fiquei naquela alegria de ser hoje, então amanhã está resolvido. Quando foi no outro dia, tinha uma pessoa, irmão, que eu já tinha representado o cheque dele umas 3 vezes. E o cara tinha dinheiro, tinha bala na agulha. O infeliz não queria me pagar, não. E se ele pagasse, aquele cheque resolvia meu problema. No outro dia, o abençoado, por não chamar ele de infeliz, ele liga. Diz: vai lá representar o cheque. Eu fui. Chego na Caixa Econômica. O senhor não era de lá não ainda. Chego na Caixa Econômica. Ali, eu não me lembro. A Caixa Econômica ali na Adélia Franco, próximo ao Palácio de Despacho. Estava lá a Caixa Econômica. Fui lá com o chequinho na mão. Fila. Quando chega na boca do caixa, que eu apresento o cheque, o cidadão disse: rapaz, tem não. Eu digo: não tem. Não tem. Tem. Deus me disse ontem que a prova acabava ontem. Eu tenho. Rapaz, eu já estava no tutano, não era nem no osso mais, era no tutano. Meu irmão, não tinha mais o que dizer a Deus, não. Ele olhou para mim e disse: moço, faz o seguinte, aguarda um pouquinho e fala ali com o gerente. 4 horas, todo mundo saindo. Aí vai ficando aquele silêncio dentro da caixa. Vai ficando silêncio. E aí, fui para o gerente. O gerente pega o cheque. Olha, consulta. E diz: rapaz, tem não. Tá? Não tem o quê, rapaz? Tem. Tem. Aí ele disse: moço, é o seguinte, eu não posso nem dizer aqui, mostrar para o senhor a tela, mas, veja bem, olha, não é fulano de tal. Quando ele repetiu o nome em alto bom som, o outro colega que estava no birô disse: é de doutor fulano. Rapaz, meu Deus do céu, ele chegou aqui, me avisou, mandou fazer essa... Rapaz, ele mandou fazer essa transferência aqui desse valor, e eu, tanta coisa, e eu esqueci. Não, mas pode pegar. Ele disse: eu já não disse que tinha. Quando Deus diz que acabou, acabou. Quando Ele diz que vai fazer, vai fazer. Mas Ele vai lhe provar até o último momento para dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Meu irmão, quando o rapaz disse: não, está aqui, eu me perdi, eu disse que era para fazer isso. Aí foi começar a se justificar para o gerente. Aí o gerente pegou o cheque e disse: não, moço, não se preocupe não, eu tenho dinheiro aqui, vai ter o dinheiro sim. Meu irmão, eu dei línguas estranhas, e bati pé no chão, e bati a pé na mesa. Aí eu disse: agora entojei. Agora comecei a falar línguas estranhas, a Caixa Econômica vazia, o cara olhava assim para mim com cada pá de olho. Eu disse: eu não falei que eu não lhe disse.
Duribiandarabachura. Ele ainda cuida. Aí, meu irmão, pagou, resolveu meus problemas. Na hora era um dinheirinho bom que o camarada estava me devendo. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Deus, quando Ele quer provar, vai até o tutano. Dói, irmão. Aí as pessoas dizem, pastor, é muito bom pregar, né? É, né? Quando você vive o que prega, é bom, né? Porque eu vivi o meu mau bocado. Estou vivendo outro momento, mas é de outra prova, de outra diferente. Mas estou vivendo as minhas provas. Mas eu acredito que Ele é Deus de providência. Acredito que Ele não me deixa só na tempestade. Acredito que Ele é vivo e é verdadeiro. E na minha e na sua vida, a última palavra quem dá é Deus. Amém, meus irmãos? Se você acredita nesta mensagem, nesta palavra, fica de pé.